A massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase exclusivamente pelo inconsciente. Eu quero apresentar para vocês alguns trechos do livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud, trechos nos quais ele cita o livro de Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões. Eu acredito que este trecho possa nos ajudar, ou pelo menos nos instigar a tentar compreender um pouco como é o funcionamento das massas no Brasil em pandemia no ano de 2021. A massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase exclusivamente pelo inconsciente, diz Le Bon. Os impulsos a que obedece podem ser, conforme as circunstâncias, nobres ou cruéis, heróicos ou covardes. Mas, de todo modo, são tão imperiosos que nenhum interesse pessoal, nem mesmo da autopreservação, se faz valer. Nada nela é premeditado. Embora deseje as coisas apaixonadamente, nunca o faz por muito tempo. É incapaz de uma vontade persistente. Não tolera qualquer demora entre o seu desejo e a realização dele. Tem o sentimento de onipotência. A noção do impossível desaparece para o indivíduo na massa. A massa é extraordinariamente influenciável e crédula. É acrítica. O improvável não existe para ela. Pensa em imagens que evocam umas às outras associativamente, como no indivíduo em estado de livre devaneio, e que não tem sua coincidência com a realidade medida por uma instância razoável. Os sentimentos da massa são sempre muito simples e muito exaltados. Ela não conhece dúvida nem incerteza. Ela vai prontamente a extremos. A suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível. Um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. Inclinada a todos os extremos, a massa também é excitada apenas por estímulos desmedidos. Quem quiser influir sobre ela não necessita medir logicamente os argumentos. Deve pintar com as imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma coisa. Como a massa não tem dúvidas quanto ao que é verdadeiro ou falso, e tem consciência da sua enorme força, ela é ao mesmo tempo intolerante e crente na autoridade. Ela respeita a força e deixa-se influenciar apenas moderadamente pela bondade. Para ela, é uma espécie de fraqueza. O que ela exige de seus heróis é fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida, quer temer os seus senhores. No fundo, inteiramente conservadora, tem profunda aversão a todos os progressos e inovações e ilimitada reverência pela tradição. Para julgar corretamente a moralidade das massas, deve-se levar em consideração que, ao se reunirem os indivíduos numa massa, todas as inibições individuais caem por terra e todos os instintos cruéis, brutais, destrutivos que dormitam no ser humano como vestígios dos primórdios dos tempos são despertados para a livre satisfação instintiva. E seguindo o texto, além disso, a massa está sujeita ao poder verdadeiramente mágico das palavras, que podem provocar as mais terríveis tormentas na sua alma e também apaziguá-las. A razão e os argumentos não sabem lutar contra palavras e certas fórmulas. Proferidas com solenidade diante da massa, imediatamente os rostos se tornam respeitosos e as cabeças se inclinam. Muitos as consideram forças da natureza, poderes sobrenaturais. E por fim, as massas nunca tiveram a sede da verdade. Requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas, o irreal
tem primazia sobre o real. O que não é verdadeiro as influencia quase tão fortemente quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os dois. Quando os seres vivos se reúnem em determinado número, seja um rebanho de animais ou um agrupamento de homens, instintivamente se colocam sob a autoridade de um chefe. A massa é um rebanho dócil que não pode jamais viver sem um senhor. Ela tem tamanha sede de obediência que instintivamente se submete a qualquer um que se apresente como seu senhor. Assim, as necessidades da massa a tornam receptiva ao líder, mas este precisa corresponder a ela com suas características pessoais. Ele próprio tem de estar fascinado por uma forte crença numa ideia para despertar a crença na massa. Ele tem de possuir uma vontade forte, imponente, que a massa, sem vontade, vai aceitar. Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud, escrito em 1921, há exatamente um século, citando o livro de Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões. Esse é só o começo do livro do Freud. Ele não se detém no pensamento de Le Bon, ele o avança, ele o supera, ele traz novidades para que nós possamos refletir sobre, aí sim, o papel do líder, o instinto de rebanho, esse desejo de servidão voluntária das massas. Mas eu penso que quem hoje tem um mínimo de discernimento consegue ler esse texto, escrito em 1921, e aplicá-lo claramente a 2021 no Brasil pandêmico, sob o atual governo. Eu penso que nós precisamos discutir muito, estudar muito este livro tão atual, que tem um século, e que nos ajuda num exercício de lucidez para que possamos encontrar alternativas para continuarmos lutando contra a paixão da ignorância. Eu sou o professor Hélio Hintze, meu site é fazerpensar.com.br, no Instagram, o meu canal, vocês podem me encontrar pelo @Observatório de Machismo, e a gente segue aí trocando ideias a respeito desta questão. Em breve lançarei um curso que vai ler o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Sigmund Freud, escrito há exatamente um século e completamente atual. Aguardem novidades. Agora em março, mais tardar começo de abril, teremos novidades a respeito desses encontros. Um grande abraço a todas, a todos, e nos vemos por aí. Valeu!